Não posso fazer tal coisa, pois estou na correria. Não tenho tempo, estou muito ocupado. Preciso de mais horas no dia para dar conta de fazer tudo. Estou cansado de tanta coisa para fazer. Essas são algumas frases que eu falo muito, tenho falado muito, tenho falado até que menos ultimamente, porque Jesus tem trabalhado isso em mim. Mas que eu sei que não são frases que só eu falo. Talvez você aí do outro lado da tela que clicou nesse vídeo e resolveu assistir tenha se identificado com isso, porque talvez você também seja essa pessoa que vive dizendo: não tenho tempo, estou muito ocupado, meu dia podia ter mais horas para que eu pudesse fazer tudo o que eu quero. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre tudo isso, dessa questão da gente estar sempre tão ocupado, sempre sem tempo, e o quanto que Jesus deseja que nós venhamos a nos libertar disso, dessa rotina de superocupação. Como que a gente pode viver realmente uma vida produtiva, mas sem entrar nessa coisa doida, nesse ideal que a gente comprou de que a gente precisa estar sempre produzindo o tempo todo e de que a nossa vida se resume a isso, quem nós somos, né? Se resume a essa produtividade maluca que eu acho que nem é tão produtiva assim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu espero que vocês estejam bem e eu quero, que vocês se acomodem aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre essa vida doida de superocupação que a gente vive. O desejo de gravar esse vídeo surgiu porque eu tô num processo de transformação, assim. Deus tem trabalhado muito em mim, muitas coisas desde 2023. Muitas em relação ao meu temperamento, aos meus impulsos naturais, aquelas questões que às vezes eu me envolvo de querer fazer, sabe, tudo do meu jeito, no meu tempo, assumir o controle das coisas, mas também muito em questão dessa questão de viver muito ocupada e de não descansar, de estar sempre correndo, correndo, correndo e no fim das contas parece que eu não tô saindo do lugar, sabe? E essas frases aí que eu falei pra vocês no começo são só algumas das frases que eu vivia falando. Na verdade eu ainda falo, mas eu comecei a falar um pouquinho menos. E eu comecei a refletir sobre canal, né, sobre a nossa perspectiva de vida leve, e eu vou trazer aqui um versículo, gente, que eu gosto muito e que eu diria que é um dos versículos principais desse canal. Ele tá lá em Mateus 11, do 28 ao 30, e diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre falo, que a vida com Cristo é para ser uma vida mais leve, porque a gente toma, o fardo leve de Cristo, o jugo suave de Cristo, entrega para Ele as cargas pesadas, porque nós sozinhos não conseguimos carregar, e é Ele quem carrega por nós e Ele nos dá a nossa cruz para a gente carregar todos os dias, mas o peso da nossa cruz ele não é nada comparado ao peso das nossas cargas, do nosso pecado, de todas as outras coisas que são humanas e que, sendo muito sincero, eu acho que nós não temos nenhuma capacidade de lidar sozinhos. A grande questão que eu quero abordar nesse vídeo, gente, é que por que a gente tá se ocupando tanto? Por que a gente tá sempre dizendo que não tem tempo? Será que isso é um fato? Ou será que a gente tá usando o nosso tempo com as coisas erradas? Será que a gente tá respeitando os princípios bíblicos também, que são importantes para quem deseja ter uma vida produtiva? Eu quero falar de algumas coisas aqui e não é um daqueles vídeos assim que eu fiz roteiro nem nada, são só algumas ideias mesmo que eu anotei, obviamente, para não me perder, mas que eu quero trazer para vocês refletirem junto comigo. Eu não quero expor aqui como fatos e verdades, eu quero que a gente reflita junto. Às vezes eu sinto e penso que essa ocupação em excesso, essa superocupação, ela esconde algumas coisas por trás, como por exemplo a necessidade de provar algo para alguém, de mostrar para os outros que eu faço, que eu aconteço, ou a necessidade de estar no mesmo nível que outras pessoas, né? Porque, por exemplo, os meus amigos estão fazendo isso e aquilo, eu também tenho que fazer porque eu não posso ficar para trás. Ou porque a gente está tão frustrado porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria ou no nosso tempo, e a gente só se envolve em um monte de atividades para poder parecer que a gente está fazendo alguma coisa, mas na verdade a gente não está saindo do lugar, sabe? É o que são alguns exemplos e são coisas que eu já fiz, inclusive. Se você se identificou, você não está sozinho. São coisas que eu já fiz, são coisas que eu já me peguei fazendo, sabe? Me mantendo ocupada porque eu não conseguia chegar num consenso do que eu devia fazer da minha vida, e eu só me ocupava, só pra parecer que eu estava fazendo alguma coisa, mas no fim, aquilo que eu estava fazendo nem era algo que ia me levar para uma coisa que ia acrescentar em algo para mim, sabe? Ou tinha a ver com aquilo que eu realmente queria fazer. Não sei se faz sentido, mas assim,
Era como se eu estivesse literalmente jogando meu tempo fora, só que eu tava gastando parecendo como se eu estivesse fazendo algo produtivo. E aí, para derrubar cada um desses argumentos, primeiro vem Jesus e diz que ele já nos adotou como filhos, ele já declarou a nossa identidade, então a gente não tem que provar nada para ninguém. Vem a palavra de Deus e diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí a gente fica querendo competir com os amiguinhos, com os coleguinhas do Instagram, porque o coleguinha já tá vivendo tal fase da vida e você ainda não, só que talvez a fase do coleguinha é aquela e a sua ainda não é. E ainda para fechar, vem a palavra de Deus e diz assim: deleite-se no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. E deleitar-se no Senhor é realmente estar feliz na presença de Cristo, é estar, sabe, aproveitando a presença de Cristo, é você estar tão confiante de que Ele cuida da sua vida e de que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida acontecerem, que você não fica se preocupando em se envolver em rotinas caóticas para poder conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque primeiro você já colocou aquilo diante de Deus e já entendeu se aquilo realmente é algo que vem do Senhor ou não, e é algo que você tem dedicado a Ele, entregado a Ele, você tem feito essa parte, mas entregado aquilo que compete ao Senhor para que Ele cuide. Às vezes a gente se envolve em umas rotinas doidas de fazer 250 coisas ao mesmo tempo ou de se desgastar tanto em prol de algo porque a gente não está confiando em Deus, a gente quer ter tanta certeza que aquilo vai dar certo, só que a gente faz isso pelas nossas próprias forças. Foi um pouco do que aconteceu comigo quando eu entrei naquela primeira fase daquele ritmo doido que eu falei pra vocês do concurso. Eu queria tanto que desse certo que eu fazia de tudo pra poder dar certo. Só que eu acho que nem tudo que eu fiz foi bom, porque eu acho que eu nem fiz da forma correta. E eu me envolvi numa rotina tão doida que aquilo já tava me desgastando. E na verdade eu tava querendo vencer pelas minhas próprias forças. E é óbvio que eu preciso me esforçar, é óbvio que eu preciso fazer a minha parte. Mas tem uma parte que já não compete a mim, que é realmente o resultado do Senhor. E às vezes eu fico me perguntando, assim, às vezes Deus não me permitiu passar nas provas anteriores que eu fiz por conta desse caos, justamente para poder falar assim, não é pela sua própria força, você não vai vencer sozinha. Nós cristãos, nós temos o privilégio de termos Cristo ao nosso lado, nos ajudando e caminhando junto com a gente. E ainda assim a gente teima em fazer tudo sozinho, em querer bancar o independente e falar assim, não, Deus, eu não preciso do Senhor, eu posso fazer sozinho. Eu posso acordar às 5 da manhã e dormir 3 horas da manhã, dormir 2 horas por noite e vai dar tudo certo, eu vou conseguir porque eu posso, eu consigo. E aí a gente vai lá no Salmo 127 e lê 2 versículos que eu gosto muito, que eles dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Ou seja, de nada adianta você edificar a casa se o Senhor não guardar. De nada adianta você levantar de madrugada e dormir tarde se o Senhor não estiver naquilo, se o Senhor não estiver com você nessa caminhada. A gente quer fazer sozinho, a gente quer acordar cedo, dormir tarde, a gente quer se envolver em rotinas caóticas para poder provar para os outros, para poder fazer coisas. E às vezes a gente realmente faz isso porque a gente tem um sonho, a gente quer conquistar aquilo muito. Mas, infelizmente, eu acredito que a maioria dos casos hoje, dessas rotinas que acabam combinando nesse argumento do não tenho tempo, é muito mais uma falta de organização junto ao fato de que a gente se envolve em tantas coisas para poder provar algo para alguém, para si próprio, do que de fato, porque realmente está tudo muito corrido. E foi algo que o Senhor me fez refletir na minha vida e eu fiquei, pois é, né? Tô fazendo isso. É duro admitir. A gente não percebe que às vezes a gente gasta 3, 4 horas do nosso dia no celular, navegando em feeds infinitos. Mas aí chega no domingo, que é supostamente o dia pra gente consagrar ao Senhor, estar com a família, descansar, ler a palavra, meditar na palavra, ir ao culto, e a gente acha que tá tudo bem gastar 3 ou 4 horas daquele dia para estudar, para fazer algum trabalho. Eu já fui essa pessoa. Não tem algo errado? Sabe? A gente fala que não tem tempo, mas a gente gasta 3 horas do nosso dia no celular, e usa o tempo do único dia, que é pro Senhor, a gente usa para fazer nossas coisas. Então, gente, o que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês e algo que tem sido um aprendizado para mim, algo que me confrontou, é justamente isso. Será que a gente está sabendo usar o nosso tempo de fato com qualidade? Será que a gente está usando essa desculpa do não tenho tempo porque a gente está, na verdade, se envolvendo numa ideia que nos foi vendida de que a gente tem que estar sempre produzindo, de que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Aquele famoso trabalho enquanto eles dormem e tudo mais. E é o que eu falei, gente, eu não vejo nenhum problema a gente dar um gás quando a gente quer conquistar algo, a gente às vezes extrapola alguns limites. Isso faz parte. Se você for olhar para os atletas, eles dão tudo da vida deles
para aquilo, mas eles são muito religiosos, por assim dizer, com alimentação, com descanso. Eles dormem bem, eles se alimentam muito bem, sabe? O descanso para eles é tão importante quanto o período em que eles estão lá treinando para maratona, para o que for que eles forem praticar de exercício físico. E a gente vive numa rotina doida, a gente não descansa com qualidade, porque a gente para o nosso momento de descanso e vai mexer no celular. E a gente ainda usa o tempo de um dia que é para ser um dia do Senhor, para poder fazer outras coisas nossas e vive dizendo não tem tempo. Então é uma questão da gente sentar e refletir e falar assim, poxa, será que eu realmente não estou tendo tempo ou será que tá meio bagunçado aqui e a gerência precisa pôr ordem nesse negócio? Não compre essa ideia de que as pessoas vendem de que você tem que estar sempre ocupado. Tá tudo bem você às vezes ficar sem fazer nada, em silêncio, sem mexer no celular. Não compre essa ideia de que todo mundo no Instagram está sendo sempre produtivo, porque o Instagram, ele só mostra uma parcela da vida daquela pessoa. Tem dias que eu não consigo produzir tanto, tem dias que eu não consigo estudar, tem dias que eu estudo 1 hora e aquilo foi o máximo que eu consegui estudar naquele dia. Infelizmente, eu não consigo ser produtiva todos os dias. É aquela bendita frase, né? O seu melhor não vai ser o mesmo todos os dias. Primeiro é isso, sabe? Não compre esse conceito de, sabe, toda hora tem que estar produzindo, toda hora tem que estar ocupado. Né? E produtividade não é sinônimo de ocupação, porque às vezes você vai ser muito produtivo em 2 horas e depois você vai ter 3 horas para descansar, do que se você ficar 4 horas trabalhando num negócio, mas não render, sabe? Ficar aquele negócio embaçado. E isso tem muito a ver também com a forma como você descansa. E tem outro vídeo aqui no canal que eu trouxe recentemente sobre mentes cansadas e o silenciar a mente. Então, se você não assistiu esse vídeo, vai lá ver esse vídeo, porque tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui agora. E é isso, sabe, gente? Converse com Deus também, para que Ele possa mostrar isso para você. Se você tá, às vezes, querendo provar algo pra alguém, provar algo pra si, querendo ser muito independente e não colocando também as suas causas perante Deus, pedindo para que Ele também te auxilie. Ele não vai fazer tudo por você, mas Ele tá lá. A gente tem o apoio dele, a gente tem Ele para contar, para poder ver se realmente aquilo tá dentro dos planos e propósitos dele, e a gente vive de forma independente, como se a gente estivesse sozinho no mundo, fazendo tudo do que der na telha, sabe? É isso, vou deixar vocês com essa reflexão, que vocês possam meditar nessas passagens bíblicas que eu deixei aqui, que vocês possam avaliar isso dentro do coração de vocês em relação a essa vida muito corrida, muito caótica, né? Não compre essa modernidade, esse lado da modernidade de que você tem que estar sempre correndo, porque isso não é saudável. E também veja se o seu tempo está sendo bem utilizado. Né? Peça que o Senhor toque no seu coração, mostre isso e entregue realmente as suas causas ao Senhor, para que Ele também possa te auxiliar, te dar sustento, te dar forças para caminhar rumo à direção daquilo que você quer conquistar, dos seus sonhos, das suas metas. De forma alguma, deixe de se dedicar a isso, mas dedique a isso com sabedoria, colocando as coisas nos seus devidos lugares, não se esquecendo de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, ou seja, colocar o reino de Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. E é isso. Fiquem com Deus, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.